Todos nós temos perguntas. Perguntas importantes. Como eu cheguei aqui? Uau! Isso faz parte do que significa ser humano. De onde viemos? Ai, não. Meu nome é Stephen Hawking e eu acredito que qualquer pessoa pode responder importantes perguntas sozinha. Então, com a ajuda de pessoas comuns e de uma equipe de especialistas, Nós conseguimos entender nossas origens. E isso é novo. faremos a jornada decisiva. Uau, isso é impressionante. Uma busca para responder aos maiores mistérios do universo, Ai, não. Ah, não! usando o poder da mente humana. Uau, que isso? Deve ter sido tão emocionante ver aquilo pela primeira vez. Nós conseguimos! Porque qualquer pessoa pode pensar como um gênio. Ciência de tudo com Stephen Hawking. O que eu que eu sou? Versão brasileira Up Voice. Alguma vez você já se perguntou o que você realmente é? Alguma vez você já parou para pensar como você chegou aqui? Uma criatura biológica complexa, vivendo em uma bola de rocha, girando no espaço. Se for assim, você está em boa companhia. O que nós somos é uma pergunta que vem sendo feita há milhares de anos, contemplada por algumas das mais brilhantes mentes que já viveram. Mas ainda hoje, poucas pessoas sabem a resposta. Então, vamos ver se podemos descobrir. Eu pedi a 3 mentes curiosas que se juntassem a mim na viagem de uma descoberta. Uma série de desafios divertidos os aguarda. Eles receberão ferramentas e equipamentos. Será que eles conseguirão acompanhar os maiores pensadores da história e compreender o que realmente somos? O primeiro passo para descobrir é perguntar o que é a própria vida. O que é a vida? É uma pergunta difícil de responder e... O que é a vida? Parece ser uma pergunta simples. Algo que é capaz de... que nasce, que pode ser e que pode se reproduzir. Recebendo energia, dando energia... Reproduzindo e reagindo ao mundo ao seu redor. Essa é uma pergunta difícil de responder. Esta máquina ilustra o primeiro princípio fundamental por trás do que nós somos. Ela tem várias peças móveis que acionam umas às outras em uma reação em cadeia de movimento. Ela foi projetada para revelar algo que você pode achar perturbador. Será que meus voluntários descobrirão o objetivo dessa máquina? Interessante. Ok. Primeiro, eles têm que descobrir como iniciá-la. O que será que acontece aqui? Olha esse braço. Isso parece igual a Deus, sabe? Com aquele braço pra fora das nuvens ou alguma coisa assim. Eu acho que você tá certa. Ali tá escrito começo. Vamos fazer uma tentativa e ver como funciona? Sim, vamos descobrir. Acho que começa por aqui, né? Vamos fazer uma contagem regressiva, gente. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Nossa. Ok. Ah, isso é incrível, não é? Vai, bolinha! Legal. Ok. Eu amei aquilo. Eu acho que vai parar. A máquina funciona através da transferência de um impulso de um lugar para outro, sustentada pela entrada de energia. Existem várias partes móveis.
cada uma seguindo as leis da física, e juntas elas mantêm um movimento de impulso. Será que elas vão chegar lá? Vão! A máquina da vida de Stephen Hawking. Então, o que isso tem a ver com a gente? O que vocês acham? Vamos recomeçar? Vamos tentar, talvez nos ajude a descobrir. Uma coisa sempre leva a outra, então um processo tem que acontecer antes de um outro processo começar. Como certas circunstâncias ocorrem antes que algo possa avançar. Isso me ajudou a ver que é tudo uma questão de causa e efeito. Me lembrou das reações em cadeia. Eu acho que precisamos de causa e efeito para que tudo continue se intensificando. Vamos tentar? Vamos tentar. Vai. Eu acho que a máquina quebrou. Não, não, ela tá continuando. continuando. Uau! Ah, continua! Legal. Será que reiniciamos corretamente? Foi de fato uma demonstração poderosa de como todos esses processos funcionam juntos. Yes! Ah, não! Você tem vários componentes diferentes criando um resultado. Tá quase no fim. Tudo bem, tudo bem. Minha máquina é realmente uma versão muito simples do que está acontecendo dentro do nosso corpo. É assim que somos em uma escala microscópica e é realmente incrível. Minha máquina tem dominós e bolas de bilhar. O corpo tem moléculas, cadeias de átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio e outros elementos. Nós somos feitos de bilhões de pequenas máquinas, todas ativando umas às outras. Nós somos uma máquina de reação em cadeia gigante. Descobrir isso levou séculos de trabalho dos cientistas. Tudo começou olhando para uma gota de água. As pessoas sempre acharam que o que elas podiam ver com seus próprios olhos era o limite do mundo físico. Mas tudo isso mudou fundamentalmente na metade do século XVII. Quando um holandês chamado Anthony van Leeuwenhoek fez uma das maiores descobertas científicas de todos os tempos, mesmo sendo um simples vendedor de tecidos comerciante. Ele estava usando seu interesse em microscopia para examinar a qualidade dos tecidos. Então, com a sua curiosidade inata, ele aplicou isso ao mundo em torno dele. E isso, literalmente, abriu um novo mundo na ciência. Essa aqui é uma réplica do microscópio dele, feito à mão. Acredite ou não, pode não parecer, mas esse aqui era o microscópio mais poderoso daquela época. Entre essas duas placas de metal tem uma minúscula esfera de vidro. E qualquer coisa presa a esse ponto aqui poderá ser vista ampliada um pouco mais de 200 vezes. Ele pegou uma gota de água e, quando você segura na frente dos olhos, assim... Ele viu o que ninguém nunca tinha imaginado. Um novo mundo. A gota de água estava literalmente repleta de vida. Ele a descreveu como pequenos animais. Nós sabemos agora que são os micro-organismos. Deve ter sido tão emocionante ter visto isso pela primeira vez. Ele olhou para várias outras coisas usando seu microscópio. Ele olhou para si mesmo. Ele olhou para a pele dele e olhou para o sangue. E nós fizemos fundamentalmente a mesma coisa. A ideia de que podemos ser feitos de componentes quase invisíveis foi um choque. Afinal, ninguém gosta de pensar em si mesmo como uma máquina. Nem mesmo eu.
Mas vamos voltar para a nossa máquina porque ela tem outra característica. Ela pode executar voltas e mais voltas em um loop. Mas para fazer isso precisamos de mais uma peça. Este bonequinho de plástico bastante atraente é posto no final da máquina, de volta ao início. Agora, o desafio é mantê-la funcionando. Nós teríamos que ser rápidos e ter energia o suficiente para repor as peças antes que elas voltem. Fazê-la funcionar em um loop? Eu posso tentar. Isso é o que eu posso fazer. Fazer uma máquina de reação em cadeia funcionar em um loop deverá ajudar a equipe a entender o que somos. Se conseguirmos 5 ciclos, eu pago a bebida. Yes! Ok, vamos lá então. 3, 3, 3. 2, 2, 2. 1, 1, 1. Vai! Isso! Agora a máquina é como o ciclo da vida propriamente dito. Um ciclo onde o impulso é passado de um organismo vivo ao próximo. Preciso de ajuda Ok, aqui. Me aí? ajudem, me ajudem. Enquanto houver energia suficiente e nenhum grande desastre, este impulso vai continuar. E o Hawking tá reiniciando. De repente, eu senti uma grande pressão. Eu queria que desse certo. Eu queria que ela funcionasse. Eu sou muito ansioso com essas coisas, então eu queria mesmo que desse certo. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Próximo. No nível mais fundamental, a vida não é uma coisa, é um processo. Como a gente tá indo? Estamos indo bem. Um processo que pode durar indefinidamente desde que não haja nenhum desastre. Um processo que depende de pequenas máquinas, cada uma desencadeando a reação da próxima. Quando algo der errado, até mesmo por milímetros, aí não vai acontecer. Foi um desafio físico, porque à medida que dávamos continuidade ao processo, ficávamos cada vez mais cansados. Ok, as bolas, as bolas, as bolas. Mas, infelizmente, no mundo real, erros acabam sendo Tá cometidos. difícil aqui. Ai, meu Deus, lá vem eles de novo. E se houver um número suficiente deles, a máquina para. Muito bem, foi Tão ótimo. Nós perto. fizemos um bom Desculpa, trabalho. gente. Fizemos um bom Nós trabalho. conseguimos umas 4 ou 5 voltas, até que não foi ruim. O que isso me ensinou sobre a vida foi que temos todos esses processos aleatórios acontecendo dentro de nós. Mas precisamos de todos eles e precisamos que todos funcionem direito, todos juntos, para conseguir o resultado final, que somos nós. Eu sou feita de pequenas máquinas como aquela. Mas de onde essas máquinas vêm? Como elas foram criadas em meu corpo? Então, agora que eles sabem que a vida é um processo dentro de uma máquina maravilhosa, meus voluntários vão fazer a seguinte pergunta: como este mecanismo biológico surgiu? Este é o próximo passo na nossa jornada para descobrir o que somos. Hora do segundo desafio. Pode não parecer, mas essas peças azuis e amarelas guardam um segredo. Será que os meus voluntários vão conseguir descobrir qual é? Isso Que isso? Que legal. é espuma ou plástico? Pentágonos azuis e amarelos. Eu tava confusa, eu não tinha certeza do que era. A primeira coisa que eu quis fazer foi tocá-las. Imediatamente eu fiquei muito animada. Ah tá, esses são ímãs. Ah, legal. Vamos juntar as peças então. Cores diferentes. Temos algumas empurrando outras. Eu acho que nós podemos juntar as azuis É, em forma de isso é muito cúpulas. legal Assim que mesmo. juntamos duas peças, percebemos que havia algumas leis de atração entre peças diferentes. De que tamanho será que isso pode ficar, hein? Olha, gente, Aham! Você foi rápida demais. Você foi Me deixou muito pra trás. Muito rápida. É legal, parece um vírus. Nós fizemos descobertas do tipo, isso funciona melhor assim, ou isso funciona melhor assado. Dá pra fazer uma bola. Incrível, você pode fazer uma bola. Então, o que estes ímãs representam? Será que a gente pode fazer uma esfera mista? Eu não sei. Esfera- Olha aqui, É. eu juntei essas duas peças e sei O que lá, você acha tipo, de- parece... Eu acho que dá pra fazer uma corrente regular com essas peças misturadas. como você fez isso? É só juntar uma ponta com outra. Primeiro uma azul e em seguida uma amarela. Entendi. Nós percebemos que foi
Muito fácil ligar as que tinham a mesma cor, mas as de cores diferentes não foi tão fácil assim. Tudo bem, eu acho que dá pra gente ir ligando os blocos. Eu acho que isso me faz lembrar de moléculas. Estes aglomerados de ímãs são, de fato, como moléculas e os ímãs individuais como átomos de elementos diferentes. Coisas como carbono, oxigênio ou hidrogênio. Eles têm cargas positivas e negativas. Atraem ou repelem um ao outro. Cada combinação diferente cria uma molécula diferente e muitas combinações são possíveis. É interessante porque cada um tem propriedades diferentes. Então estes são claramente mais fortes, mas estes simplesmente desmoronaram. E nós rapidamente descobrimos que poderíamos obter estruturas 3D com as de cor semelhante, mas só estruturas planas se misturássemos as cores. Mas vimos que podíamos, dentro dessas restrições, fazer uma miríade de diferentes padrões, uma combinação fantástica. As máquinas minúsculas dentro de nós são construídas de apenas alguns tipos de moléculas e entre os mais importantes estão os aminoácidos, muitas vezes chamados de blocos de construção da vida. Até o início do século XIX, os cientistas conheciam essas moléculas, mas não sabiam como elas se formavam. Para descobrir, eles tiveram que olhar mais de 4 bilhões de anos atrás no tempo, antes do início da vida na Terra. A grande questão no estudo inicial sobre a origem da vida na Terra é de onde esses blocos de construção básicos vêm. Será que eles aparecem do nada? Uma experiência notável foi iniciada na década de 50 por Stanley Miller, que era um estudante de doutorado na Universidade de Chicago, junto com seu assessor Harold Urey. Ele construiu um sistema composto de um globo de vidro, que era uma espécie de imitação da atmosfera da Terra. Depois, um oceano mais baixo, que era um globo contendo água que foi aquecida e vapor de água subindo através de um tubo de vidro para a atmosfera. Nesta atmosfera superior, havia 3 gases além de vapor de água. Ele tinha amônia, metano e hidrogênio, e esses são gases que, na época, pensavam existir em grande abundância na atmosfera primitiva da Terra, mas não havia oxigênio presente. E neste balão tinha uma bobina elétrica que fornecia energia para o sistema. Você pode imaginar isso como raios. E então ele ligou a eletricidade nesse sistema fechado e deixou ele funcionar por uma semana. Os cientistas estavam tentando descobrir se os blocos de construção da vida poderiam ser criados a partir destes ingredientes simples. Quando você aplica um pouco de energia, coisas interessantes começam a acontecer, como Stanley Miller descobriu em 1953 com sua experiência notável. Todos nós somos compostos principalmente de proteínas, e proteínas são compostas por aminoácidos. Ao longo de uma semana, ele descobriu que tinha produzido 5 aminoácidos, simplesmente fornecendo um pouco de energia àquela atmosfera altamente reduzida e primitiva da Terra. Os blocos de construção mais básicos da vida podiam aparecer simplesmente do nada. E essa foi uma grande descoberta. Para mostrar esse processo em ação, a equipe tem uma máquina especial que dará aos ímãs alguma energia. O que vai acontecer quando eles colocarem os ímãs lá dentro e ligá-la? Então, vamos ligar? Vamos tentar? É. Eu nunca vi uma máquina como essa antes. Eu não tinha ideia do que iríamos fazer. Parecia uma espécie de bandeja de ovo gigante com uma parede em volta. Ah, tem outro botão aqui. E eu acabei de ligar. Ok. Começou. Ei! Que legal! Dado o tempo e a entrada constante de energia, os ímãs podem formar estruturas complexas por si mesmos.
Olha, quase formou uma bola. Uau! Olha! Uau, que demais! Nós já fantástico. temos um. Os ímãs foram pulando pra cima e pra baixo na máquina e começaram a formar aquelas bolas. Foi uma loucura. Eu não sabia mesmo que eles iam formar bolas. Foi incrível, uma verdadeira surpresa pra mim. Durante todo aquele processo, vimos essas estruturas muito complexas se formarem sozinhas. É assim que os átomos agem. Com o tempo, aminoácidos e muitas outras moléculas complexas simplesmente se formam sozinhas. Estruturas pequenas podem se formar sozinhas. Tudo que você precisa é a circunstância certa, a quantidade certa de energia, você sabe, o ambiente certo, e elas vão fazer exatamente o que devem fazer. Uau! Isso é muito louco. Até agora, os meus voluntários descobriram que a vida é um processo em uma máquina biológica e como os elementos de tais máquinas podem se montar. Mas como a vida começou? Esse é um dos maiores mistérios da ciência. Alguns pesquisadores acreditam que uma molécula particularmente complexa se agrupou em poças de água e vapor em torno de nascentes vulcânicas. Outros acham que aconteceu no fundo do oceano, perto de respiradouros de água. Esta molécula particular tinha uma propriedade muito especial, que era fazer cópias de si mesma. Estas cópias, em seguida, fizeram mais cópias e ainda mais cópias, construídas a partir de matérias-primas que as rodeavam. É assim que a vida primitiva é. Ela cria mais vida de coisas que não estão vivas. O segredo reside no interior de uma molécula incrível, no núcleo das células vivas. DNA. Em 1953, Francis Crick e James Watson descobriram como ele funciona. Ele contém as instruções para criar vida. A descoberta da estrutura do DNA em 1953 foi revolucionária. Eles descobriram que era uma estrutura de fita dupla. Era uma espécie de hélice retorcida. E nessa hélice está toda a informação necessária para a construção de um organismo particular. Podemos pensar no DNA como os projetos e os construtores como proteínas, que estão fazendo o seu trabalho, construindo tecidos e também organismos. Tudo se resume ao DNA ser a fonte do material hereditário. Ele pode copiar a si mesmo e transmitir essa informação de uma geração para outra. A capacidade de copiar DNA permite que os organismos cresçam e se arrumem. E é assim que todas as formas de vida se reproduzem. Essa replicação é a chave que mostra de onde todos nós viemos e hoje habitamos este planeta. Porque quando isso tem início, quase qualquer coisa pode acontecer. Para onde quer que olhemos, em pequena ou grande escala, a vida é infinitamente variada, embora grande parte do maquinário interno seja o mesmo. Como essa máquina acontece e como os organismos que a utilizam surgiram? A resposta é a evolução. Eu enviei meus voluntários de volta à natureza. Espero poder mostrar a evolução em ação ao longo de apenas algumas horas. Bom, isso é estranho. Ah, bandejas de água. Intrigante.
Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Nós entramos naquela torre, vimos algumas bandejas e um pouco de água. Ok. Uau, que é isso? Pedi a Amanda e a Zay que fizessem 4 formas aleatórias, cada uma usando um material de modelagem especial. Uau, eu nunca vi nada assim antes. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto esfriam, elas endurecem. Então elas não têm muito tempo para fazer as formas. Nossa, tá ficando duro muito É. rápido, né? Foi divertido brincar com aquele plástico líquido e fazer aquelas formas. O que surgisse na nossa cabeça e, claro, não sabíamos o que estava acontecendo. Depois de terminado, elas colocaram o material em água fria. Agora elas estão prontas para fazer algumas outras. Depois de terem concluído suas formas, eu pedi que elas cobrissem os ouvidos e os olhos. Nós tivemos que esperar e ver o que estava por vir, sabe? E foi, com certeza, muito emocionante. É aqui que o Sam começa a desempenhar o seu papel. Eu peguei aquelas formas fantásticas, mas eu realmente não tinha ideia do que eu deveria fazer com elas. Então, eu subi até o topo da torre, porque era o único lugar para onde ir. E eu achei uma catapulta incrível montada lá em cima. É uma espécie de catapulta medieval? Eu não sei direito. Eu vi que tinha um alvo no gramado lá embaixo. Um alvo vermelho pra gente jogar as formas. Então a única coisa lógica parecia ser lançar aquelas formas no alvo. Estamos tentando descobrir o que somos com uma experiência em comum. Tá bom, vamos descobrir no que isso vai dar. Arremessar coisas de edifícios é divertido, mas será que a Amanda e a Zay fizeram um projétil do tamanho e da forma certos para atingir aquele alvo sem saber o que estavam fazendo? 3, 2, 1... Apesar de não terem sido projetados para isso, o tamanho e a forma de algumas das peças funcionou muito melhor do que de outras. Bom, saiu rolando, mas não chegou ao alvo, então... A maioria deles não era muito adequada à sua finalidade, tipo, alguns quebraram, outros foram parar longe, ou simplesmente não foram na direção do alvo. A Amanda e Zay ainda não sabem o que está acontecendo com sua obra. 3, 2, 1... Não importa se elas caíram longe, rolaram ou se perderam. O ponto é, qual chegou o mais próximo? Parece divertido, mas será que você consegue descobrir o que isso tem a ver com a evolução? Estas 4 formas chegaram o mais próximo do alvo e vão passar para a segunda fase. Ok, senhoritas, temos uma outra missão para vocês. Legal. Tá legal. Desta vez, elas terão que fazer uma cópia de cada uma das 4 formas vencedoras. Eu pensei, o que tá acontecendo? Por que temos que refazer as formas? Tudo bem. Apesar do fato de elas estarem tentando criar formas idênticas, pequenos erros em sua cópia irá mudá-las levemente. Está na hora de nosso segundo round de tiros. Imagine que cada forma é uma molécula que pode copiar a si mesma, mas apenas se ela ficar perto do alvo. E fogo! Apenas as melhores formas sobreviverão para chegar à próxima geração. Elas serão as mais bem adaptadas ao seu ambiente. 3, 2, 1, fogo! A Amanda e a Zay estão fazendo o papel da natureza, apresentando uma variação aleatória em cada nova geração. Fogo! Todas as vencedoras desta rodada são parecidas e são todas descendentes da mesma forma original.
Existe um processo de seleção em andamento que faz as formas evoluírem, mas como exatamente a evolução funciona? Isso foi explicado pelo gênio Charles Darwin em seu livro A Origem das Espécies. O livro A Origem das Espécies foi publicado em novembro de 1859. Foi o livro que convenceu a comunidade científica de que as espécies podem ter surgido por algo diferente de criação, independente de Deus. O que Darwin tenta mostrar está bem debaixo do nosso nariz. Na natureza existe um processo poderoso o suficiente para produzir novas espécies, de espécies já pré-existentes. E como nunca há comida suficiente porque há sempre muitos predadores, como não há concorrência nessa luta pela vida, e serão esses indivíduos que consideramos os mais bem adaptados aos seus ambientes, e dessa maneira irão sobreviver a seus iguais. Eles vão viver o suficiente para se reproduzir e vão passar as vantagens com que eles nasceram para sua prole. A longo prazo, este processo poderá persistir até o ponto em que uma espécie terá gradualmente se transformado em uma nova espécie. E isso é evolução. É hora de contar a Amanda e a Zay sobre nosso jogo. Que legal, isso é uma catapulta? É? Eu nunca tinha visto uma de verdade. Bom, é isso que eu tenho feito com as suas criações. Vocês estavam fazendo as minhas balas de canhão. Não acredito. O quê? Vocês fizeram os meus projéteis. Fantástico. Vamos lá. Ok, vamos lá, No pronto? 3. Vamos lá, Vai lá, vamos capricha, lá. vai lá. Quase Só acertou alguns o alvo. centímetros, só alguns centímetros. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Olha as Olha os nossas. perdedores lá. Vamos lá, vamos ver se chegou. Ai, quase. Ah, a gente mandou bem! Nós conseguimos, gente, bom nós trabalho! conseguimos! Yes! Conseguimos! Legal! É, Chegou bem impressionante. Impressionante! Muito Chegou bom, perto. galera. Eu não achei que aquilo pudesse acontecer tão rápido, que nós pudéssemos produzir algo que atingisse o alvo tão rápido. A vida aperfeiçoa as imperfeições todas as vezes e eu acho que ao longo de um período muito longo de tempo foi assim que nós surgimos. Sem qualquer projeto intencional, em questão de horas, formas aleatórias evoluíram. Mas a vida complexa precisa de mais um ingrediente. Descobrimos que somos máquinas biológicas e que fomos criados por meio de um processo chamado evolução. Mas este processo leva tempo, uma incrível quantidade de tempo. É realmente difícil saber que idade a Terra e a vida têm. Vamos ver se podemos descobrir isso com alguns fogos de artifício inofensivos. Eu só disse, uau! Aquilo realmente me assustou. Eu quase me joguei no chão. É, eu percebi. Ai, meu Deus. Imagine que estes fogos de artifício representem 250 mil anos, mais tempo do que a idade da nossa espécie. Eles foram dispostos em uma trilha que representa nosso passado. Se 4 flashes acenderem em um segundo, isso seria 1 milhão de anos. Quanto tempo seria necessário para seguir os flashes de volta ao início da vida na Terra? Acho que vai funcionar por 30 segundos, 1 minuto, 30 segundos. 1 minuto e 28 segundos. Eu acho que vai durar por cerca de 4 minutos e meio. Eu amo correr. Será que eles serão rápidos o bastante? Após 6 segundos, estamos de volta à época em que a primeira criatura parecida com um macaco andando sobre 2 pernas apareceu. Cerca de 1 minuto depois, eles estão entrando na era dos dinossauros.
Já tinha passado 1 minuto, mais do que a minha estimativa inicial. Aí eu fiquei me perguntando quanto tempo mais levaria e se eu deveria ter vindo com um calçado mais adequado para aquilo, sabe? Dinossauros caminharam sobre a Terra por quase 1000 vezes mais tempo do que nós, seres humanos. Então isso dá 1000 flashes, mais 4 minutos. É loucura pensar que cada um daqueles flashes é mais do que a história da humanidade. Nós somos mesmo uma pequena parte do tempo desde que os dinossauros morreram, o que é ridículo. Depois de 7 minutos e 30 segundos, estamos de volta a quando as primeiras criaturas começaram a colonizar a Terra seca. Depois de 9 minutos de corrida, estamos 540 milhões de anos no passado, quando a mais primitiva vida complexa começou a aparecer nos oceanos. Mas como sabemos de tudo isso, a equipe pode tomar um fôlego. O primeiro passo para essa compreensão aconteceu no século XVIII por um fazendeiro escocês chamado James Hutton. Voltando 250 anos, o pensamento aceito naquela época era de que a Terra era jovem. E quando eu digo jovem, eu quero dizer apenas alguns milhares de anos. James Hutton era um homem fascinante. Ele começou a estudar química e medicina antes de passar muitos anos como fazendeiro na fronteira escocesa. E foi o seu trabalho como fazendeiro que o aproximou da paisagem e das rochas. Ele sugeriu a ideia de ciclos na geologia. Ele viu a erosão ocorrendo e viu sedimentos sendo lavados da superfície da Terra para os oceanos. E outras pessoas tinham notado isso antes, mas o que Hutton percebeu é que, enquanto as rochas antigas eram desgastadas, novas rochas iam sendo formadas, e novas rochas se elevavam e todo o ciclo recomeçava. E aqui, no Siccar Point, ele descobriu isso. Uma falha geológica. Uma ruptura no tempo. Essas rochas subjacentes devem ter se formado na horizontal e se convertido para cima, quase na vertical. E elas sofreram erosão, o que levou tempo, um período da construção da montanha, da erosão, e em seguida, uma data posterior, surgiram essas rochas horizontais sedimentadas no topo. A ruptura no tempo necessária para que essas rochas fossem formadas nessa configuração, Hutton sabia que tinha que ser muito mais do que alguns milhares de anos, que tinha que ser mais de milhões de anos. A Terra simplesmente teria que ser muito mais velha do que qualquer um imaginou antes. James Hutton abriu a imensidão do tempo geológico. Ele nos deu esse verdadeiro sentido do tempo. E isso, para mim, faz de James Hutton um herói em destaque. O trabalho de James Hutton permitiu aos cientistas construir uma imagem da ordem em que a vida evoluiu. Os restos de organismos que viveram durante um período encontram-se preservados como fósseis dentro de camadas de rochas. Estas camadas ajudaram os cientistas a datar cada uma dessas criaturas maravilhosas. Mas será que a equipe finalmente descobrirá a verdadeira idade da vida? Na busca para compreendermos a idade da vida, meus voluntários continuam viajando de volta no tempo. Após 35 minutos, eles estão 2 bilhões e 100 milhões de anos no passado com as primeiras criaturas multicelulares. Nós estávamos correndo, mas alguns pontos não dava para ver até o final. Nós só continuamos correndo e correndo e correndo e parecia que era interminável. Mas ainda existe um longo caminho a percorrer.
Meus voluntários já atingiram a época em que os organismos unicelulares existiram na Terra. Os últimos fogos e o início da vida em torno de 4 bilhões de anos atrás. Finalmente chegamos no fim. Foi tão louco. Muito bem, galera. Impressionante. Foi um ótimo jeito de perceber há quanto tempo a vida existe na Terra. É um número, em anos, muito maior do que os números com os quais lidamos diariamente, então é muito difícil de entender. É muito louco pra mim, porque mostra quanto tempo realmente se passou desde o início da vida. Meus voluntários passaram correndo por 16 mil fogos para voltar ao início da vida, através da era dos dinossauros, para quando as primeiras criaturas viveram em terra seca. Passando das primeiras criaturas complexas do mar para os organismos simples multicelulares, através de milhões de anos, onde as únicas formas de vida que encontrávamos consistiam de apenas uma única célula. Uau, que viagem! Existiu tanta coisa antes de nós e nós somos uma parte tão pequena e insignificante da história do mundo. Nós basicamente aparecemos no final da festa. Nós somos tipo aqueles que não sabem como se comportar e são expulsos. Nós somos apenas um flash. Eu estava pensando, nós somos realmente os bebês do universo, mas não é nem isso. Nós somos, na verdade, meros coadjuvantes do universo. Então, o que somos? Começamos num passado distante quando os blocos de construção da vida se criaram. Depois, bilhões de anos atrás, uma molécula com uma capacidade notável começou a fazer cópias de si mesma a partir das matérias-primas do planeta. A reação em cadeia havia começado e a evolução assumiu. Então aqui estamos nós, máquinas biológicas complexas, capazes não apenas de se replicar e passar sobre a reação em cadeia de vida, mas também de descobrir como chegamos até aqui. É incrível pensar que essa reação em cadeia enorme vem acontecendo no mundo em termos de criação de vida e nós somos os últimos na linhagem. Eu acho absolutamente incrível. Porque tudo que está envolvido nesse processo constante só torna o fato de eu estar aqui, sentada neste ambiente, sobre esta pedra, feita deste material, algo incrível e muito maravilhoso. Esse momento de compreender a realidade do que está acontecendo ao seu redor é eufórico. Isso realmente nos define como espécie e podemos fazer essas perguntas e nós queremos saber quais são as respostas. A vida primitiva original existe desde que começou e agora ela está só passando através de nós. Então é isso que nós somos, parte de um único processo antigo, escalando nossa pequena bola de rocha enquanto orbita o Sol, passando a reação em cadeia adiante. Todos nós já temos bilhões de anos, o que nos torna realmente especiais. Versão brasileira Up Voice.